Seja bem-vindo a Ibiporã, nossa amada cidade, que tanto nos orgulha e dá carinho. Eu sou a Sam e vou estar com você ao longo dessa jornada através da história e da cultura ibiporaense. Neste primeiro episódio, vamos apresentar os principais tópicos que fazem do nosso município tão único, ao mesmo tempo em que compartilha de muitos elementos comuns a outros lugares do nosso Brasil profundo. E aí, tá preparado? Então vem comigo! Ibiporã. Nome diferente, né? Pois é que essa palavra é de origem guarani, que significa terra bonita. E falando em populações indígenas, muito antes de ser um município delimitado, nomeado e traçado pelo homem branco, tanto aqui quanto boa parte do norte paranaense continha uma enorme diversidade étnica. Conviviam principalmente grupos caingangues, guaranis e xetás. E essa relação com a terra foi justamente o que atraiu diversos colonos para a nossa região. Vindos de todo o país, além dos estrangeiros, a nossa rica terra vermelha passaria a ser fonte de riqueza, pujança e fartura. Foi ele, o café, tão demandado desde a década de 30 e 40, que estimularia a ocupação das terras e povoamento de nossa cidade. Com ele, chegou a linha férrea, os comércios, as grandes lavouras, a administração pública, a construção das escolas, da paróquia e da praça. E já que estamos falando sobre cultura, que tal nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse conceito? Cultura material, cultura imaterial, ferramentas de trabalho, língua, ditados populares, sabedoria popular, crenças, fé e símbolos. Tudo isso é cultura. A cultura é carregada pelas pessoas e ela também nos carrega. Para não ficar tão abstrato, vou invocar aqui os pensamentos de um grande pensador antropólogo brasileiro, Antônio Cândido. Cândido trabalhou sobre o conceito, já existente, de Paulistânia, criado ainda no século XIX. A Paulistânia seria um território simbólico que abarcava um amplo território físico, para além dos limites de fronteiras e traçados políticos. Essa região imaterial se espalhava sobre o interior paulista, norte e centro paranaense, sul mineiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás. Nós, portanto, aqui em Ibiporã, estaríamos incluídos nesse domínio da Paulistânia. Ele não está nos chamando de paulistas, claro que não. Então, o que significa, afinal, essa Paulistânia? Seriam elementos culturais que estavam dentro de um campo simbólico aproximado. Por exemplo, a miscigenação étnica, o estilo de vida caipira, com a vida rural muito presente mesmo em meios urbanos, a música sertaneja dominante, a herança do bandeirantismo, tropeiros e boiadeiros e o catolicismo. E aí, percebeu? Faz sentido, não? Se você vive aqui ou vem de alguma dessas regiões, vai perceber que esses elementos estão extremamente presentes na vida social. E isso é cultura. Agora queremos chamar um convidado especial para falar um pouco sobre a relação entre cultura imaterial e cultura material. A riqueza que a gente pode observar, né, da formação do município vem do sonho de muitas dessas famílias de terem vindo para o norte do Paraná, né? Impulsionadas, né, pela propaganda que havia em torno do café, da fertilidade das terras da região, né? Em 1936, né, com a inauguração da primeira estação ferroviária de madeira de Ibiporã, se deu o início da formação urbana da cidade, né? Ibiporã já tinha bastante gente morando nas áreas rurais, né, em clareiras abertas, né, na mata e tal, mas o impulso da vinda de pessoas, né, e de riqueza e de aquisição de lotes, né, rurais para plantio de café, e daí a vinda das grandes famílias, né? Aqui era uma espécie de um Eldorado, né, uma terra de sonhos, uma terra de promissão e tal. Preponderantemente descendentes italianos, né? Depois em menor quantidade
japoneses, descendentes espanhóis, portugueses, né? Outros de vários povos mestiços, né? Tinha também essa colônia de búlgaros, né? Depois vieram os libaneses nos anos 50, mas principalmente de imigrantes brasileiros, né? A migração muito vinda de Minas Gerais, do estado de São Paulo, não necessariamente de imigrantes estrangeiros, né? Um pouco de Santa Catarina, né? Muitos do Nordeste também. Então isso de repente contribuiu para uma riqueza cultural que a gente observa quando fala das manifestações artísticas, né? E falando em termos de festas religiosas, festas populares, observamos assim uma riqueza de manifestações que as pessoas acabaram trazendo dos lugares onde elas vieram. Tanto as festas que havia antigamente na área rural, nas capelas, né? Que eram o ponto de encontro das famílias que trabalhavam no café, principalmente, em outras lavouras de subsistência, né? Então, as festas eram uma forma de expressão dessas variedade, né, de riquezas culturais que as pessoas trouxeram de onde elas vieram, né? A gente está aqui hoje no Museu do Café, né, que ele celebra a memória de boa parte dos pioneiros da cidade de Biporã, né? Ele é um ponto também que ele demarca parte dessa cultura agrícola. A grande importância dele é que ele preserva a memória por meio de objetos e ele ajuda a preservar este prédio, né? Que é um prédio mantido pela administração municipal, né? Um lindo projeto de história, de turismo e tal. Preserva a única construção de Biporã que é tombada oficialmente pelo Patrimônio Histórico do Estado do Paraná, é essa estação ferroviária. Ao mesmo tempo ele é de memória, né? E precisa ter a preservação do patrimônio físico, material, e também ele é de turismo, né? A praça, a igreja matriz e a estação ferroviária, né, de acordo com os relatos das famílias pioneiras, esses 3 lugares eram os de maior identidade, as pessoas se sentiam mais identificadas, né? A gente vinha para a cidade ou para fazer a compra dos 6 meses, ou vinha para uma solenidade que tivesse, crisma, por exemplo, uma festa na igreja da padroeira, então era bastante raro. E na época, para mim, nem sabia o que era padre, né? Quando eu vim para Ibiporã, eu tinha já 11 anos. Antes de conhecer o padre Zanelli, eu conheci o padre Leone Gervasoni, que a gente na época chamava de vigário, hoje chama de pároco. O padre Leone cuidava da paróquia na sede e o padre Zanelli cuidava nas capelas. Para se ter uma ideia, na época tinha 23 capelas em Ibiporã. E ali o padre Zanelli, ele atraía a gente porque além dele fazer o trabalho de padre, ele gostava muito de estar entre os jovens, ele dava aula no científico. Além de falarmos do padre José Zanelli, outro nome muito importante para a cultura da nossa cidade é Henrique de Aragão. Considerado um dos maiores artistas plásticos paranaenses, tem milhares de obras produzidas espalhadas por todo o globo. Falar do artista requereria um capítulo inteiro dedicado ao seu trabalho. Por isso, deixaremos a indicação do filme Henrique de Aragão, um artista transcendente, lançado em 2021. Continua a fazer arte. Esse é o teu dom à humanidade. E a tua arte, pelo que eu vi até agora, não é só bela, mas ela se torna contemplação. Então, vai em frente, fazendo isso que é o que Deus quer de você. Eu vivo assim, não tem o que fazer. Por isso que eu lhe digo, não sei viver, sei fazer arte. Agora voltemos ao padre José Zanelli. Ele formou um grupo de teatro, interessante que ele tinha um grupo de teatro e tinha 2 grupos. Tinha o pessoal que cuidava mais das comédias, né, do humorismo, e os dramaturgos. Então, e por incrível que pareça, eu era mais dos dramaturgos, porque me chamavam sempre para aquelas operetas que ele
ele escrevia. E veja bem, eu falei para vocês que Parizanelli cuidava de 23 capelas. É brincadeira. E ele chegava na capela, ele conhecia todo mundo pelo nome, ia nas casas, tinha uma atividade incrível. Mesmo assim, ele tinha tempo para esse grupo que eu falei de teatro, né? Ele montou várias peças. Com um detalhe, ele trazia as obras, as peças da Itália, traduzia para o português. As operetas tinham a parte cantada ou executadas. E o que ele fazia? Ele escrevia as partituras. Quem conhece alguma coisa de partitura, das notas musicais, sabe que é bem mais complicado que transcrever simplesmente um texto. Então ele escrevia o texto, adaptava a música e fazia a partitura, tudo na caneta. E transcrevia isso e adaptava para as pessoas de pouca leitura, de pouca cultura, porque eram geralmente pessoas que tinham no máximo o 3º ano primário. Porque naquela época, quem chegasse ao 3º ano primário era catedrático. O Parizanelli foi um grande incentivador da cultura em Ibiporã, até porque ele adotava, na sua missão de sacerdote, de padre, de religioso, ele adotava assim como estratégia atrair os jovens pela cultura, porque ele via neles a necessidade de um crescimento, ele percebia um grande potencial na juventude, mas que estava abandonado, ninguém fazia nada e tal, então os talentos começaram a aparecer, de uma forma muito simples, claro, mas eles começaram a aparecer. Então começaram a aparecer os músicos, porque ele ensaiava os músicos para fazer as operetas e criou também uma banda. Tinha uma freira aqui, uma época, ela tocava piano muito bem, acompanhou alguns pianistas famosos que vieram aqui e ela fazia dueto com esses famosos, sempre foi muito elogiada. Mas ele também tocava piano e compunha também. E na formação da banda, ele pegava quem? Não tinha ninguém que tinha estudado música, ninguém que tinha terminado o ginásio na época. Era tudo gente assim de curso primário até o 3º ano. Então era muito, ele tinha até uma linguagem diferenciada porque se dirigia a um pessoal diferenciado. Amarrava ali, tinha os pés de Santa Bárbara aí na praça, que a praça ainda não veio depois, e virava aquela festa ali, todo o pessoal da região para sentir a apresentação. Na minha época de diretor aqui, eu só consegui fazer isso quando eu fiz o Festival do Mazzaropi. Nós fizemos acho que 15 dias, só filmes do Mazzaropi. Vinha gente de Araponga, até de Cianorte uma vez, eu lembro que uma pessoa veio de Sertão para assistir filme do Mazzaropi. Você vê como é que é, né? Mas ele já conseguia naquela época trazer pessoas de fora aqui. Às vezes vinham de charrete. Por que charrete? Porque na charrete cabia 4 ou 5 pessoas e um cavalo só, né? Era o transporte da época. O que é a cultura numa cidade? A cultura numa cidade é você agregar tudo o que você tem nela. É história, é memória, são os artistas, enfim, né? Fatos históricos, né? E a cultura em Ibiporã sempre foi uma crescente, tá? Desde a chegada
do padre José Zanelli, depois com a vinda do Henrique de Aragão. Então nós temos esse diferencial na cidade, né? Quem nasceu aqui, quem viveu e quem viu a cultura acontecer na cidade, sabe o tanto que ela fez a diferença no desenvolvimento do município. Ibiporã se orgulha de servidores públicos assim, conhecedores de nossa história e atentos ao presente. Galera, muito interessante, não é mesmo? Então continua paradinho aí, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. E a próxima parada é cultura e música.